Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Continuamos aqui com a nossa busca, né, de informações aí. Todo mundo virou detetive agora, né? Todo mundo virou aí, buscando aí alguma evidência, alguma coisa que possa, né, trazer uma luz sobre essa questão do Hans Niemann. Será ele um gênio do xadrez? Será ele, né, um cheater aí dos jogos? No passado ele já usou cheat no xadrez online, é isso que pega pro lado dele, né? É isso que traz tanto desconforto aí para alguns jogadores. No entanto, por outro lado, ele já demonstrou ser um super jogador, tanto em partidas de blitz presenciais, clássicas presenciais, ou mesmo de bullet com pré-moves ganhando do Nakamura, que não dá pra fazer pré-move usando engine, enfim, todo mundo sabe que ele é um grande jogador, isso não tá em questão. A questão é, será que ele usa cheat? E o pior, será que ele usa cheat no xadrez presencial? E se ele usa esse cheat no xadrez presencial, como é que ele faz isso, né? De uma maneira que ninguém perceba. Lembrando, historicamente, a gente teve o caso do Igor Houses, o grande mestre que usava cheat. Ele pegava o celular dele, ia no banheiro, lá em momentos críticos da posição, ia lá no banheiro e pegava as dicas lá do computador, né? Algumas vezes ali durante a partida, e assim ele foi crescendo muito de rating no momento onde ele já estava estabilizado na carreira dele, né? Então assim, galera, e a gente tá aqui no canal Xadrez Brasil tentando trazer, buscar dados, buscar estatísticas e tudo mais, e conforme a gente vai avançando, a gente vai também encontrando algumas dificuldades aí pelo caminho, mas não podemos desanimar, né? E aqui, galera, eu trago então, eu quero trazer vocês para essa discussão, tá bom? Porque vocês me trouxeram juntos aqui, a gente tá pensando junto, ninguém tá resolvendo isso sozinho, né? Todos nós acredito que estamos com os nossos miolos aí, né, vibrando na mesma direção, tentando encontrar alguma coisa, né? E o que eu trago hoje pra gente bater papo aqui é uma discussão muito bacana, muito saudável sobre posições críticas no jogo de xadrez, tá? Primeiro eu vou comentar aqui sobre o mestre Gabriel Miguel. Ele fez um vídeo bem bacana recentemente, bem bacana mesmo, comentando algumas coisas e trazendo umas ideias legais aí sobre essa questão, né? Ele fala sobre o uso de redes neurais para tentar identificação de cheat, assim como é utilizado, por exemplo, em bancos. Eles têm algoritmos com redes neurais para detecção de fraude ou detecção de quando que o cliente vai sair do banco. Escolas têm isso para quando que o aluno, né, começou a faltar. Tem alguns dados lá que começam a dar indício, não tá caindo, que o aluno vai sair da escola e aí a escola pode... Então, não sei se no Brasil usam isso, mas em alguns países já usam algoritmos sofisticados, aí, classificadores logísticos, né, que colocam lá a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Resumindo aqui, falando de uma forma simples, você bota um monte de informação lá, é um liquidificador a rede neural, você bota um monte de variável lá, né? Falando de uma forma que fique fácil de entender. E a rede neural vai processar todas aquelas variáveis e vai cuspir uma probabilidade de alguma coisa que você queira. O ponto, toda a ideia que o Gabriel Miguel trouxe realmente é muito boa. Eu acho que seria a solução mesmo. Qual que é o problema? Essa solução é inviável, né? E ele mesmo colocou isso. Pelo seguinte, montar a rede neural é tranquilo. É bem tranquilo. Não é uma coisa para profissionais da área, é bem sossegado. O problema é o seguinte, toda rede neural precisa de bons dados. Dados de qualidade. E para que a gente possa treinar uma rede neural, para que ela entenda o que é um lance de cheat ou não, né? A gente precisaria, em partidas clássicas, porque em Blitz não interessa, a gente tá focado em partida clássica, né? A gente não tem, simplesmente isso. Ah, Rafa, mas o Igor Houses cheatava, mas o problema é que a gente não sabe em qual lance ele usava engine ou não. Se a gente soubesse, já seria um começo para começar a treinar uma rede neural, para ela entender, falar, ah, tá bom, nessas situações aqui, a rede neural vai descobrir como, né? Nesse tipo de situação é cheat, né? Então a gente não tem como treinar uma rede neural porque a gente não tem os dados de quando que um lance foi feito com a utilização de engine ou não, né? A gente só sabe que ele usou naquele período, mas não sabe exatamente no lance. E a gente precisaria classificar, né, o cheat no nível de lance, não no nível de partida. No nível de partida é quase impossível, né? Então, galera, essa ideia do mestre Gabriel Miguel é muito boa. Infelizmente, ela é inviável, né? E também a questão aí que o Gabriel coloca em xeque, né? O mestre Gabriel coloca em xeque a questão do analisar partidas utilizando centipom, perda de centipom, né? De centésimos de peão e tudo mais. Galera, de fato existem muitos problemas com essa abordagem e eu vou comentar para vocês algumas delas, tá bom? Primeiro eu vou colocar aqui, vou dar um preview aqui do que a gente vai falar hoje. Tá olhando essa posição aqui?
dá-lhe uma posição crítica, né? O que é uma posição crítica no xadrez? Para os grandes mestres, a posição crítica é uma posição de difícil escolha do lance a ser jogado, tá? Pode ser um lance, uma posição como essa, onde o lance é único, né? As pretas teriam que achar que o lance bispo D3, olha que posição bizarra, né? De difícil aqui, trouxe de propósito esse exemplo, né? Porque aqui realmente é o único lance da posição, qualquer outro lance vai levar checkmate, tá? É bizarro, né? Então isso seria uma situação de lance crítico. Mas nem todas as posições críticas consideradas pelos grandes mestres são essas posições de um lance só, tá? Alguns mestres colocam posições aonde você tem que... uma profilaxia, o seu adversário... Você tem que entender o plano do teu adversário para você fazer o lance ali. Então nem sempre é aquela questão de lance único e tudo mais. Agora, pra gente... A proposta que eu vou fazer, né, é que a gente consiga identificar quais são esses momentos críticos e aí sim olhar para esses lances, né? Como assim, Rafa? Vamos lá. Bom, primeiro, a nossa primeira abordagem de cent points e tudo mais, eu acho que ela é super válida, ela já é um primeiro passo, tá até esquentando aqui, vou até tirar a blusa. Já é um primeiro passo que a gente deu, tá? E ela vai ser a base dos nossos próximos passos. E também a gente vai conseguir trazer no futuro bastante coisa legal com aqueles dados, né? No mínimo a gente vai ter bons dados ali para elucidar várias outras questões. Mas de fato para detecção de cheat, eu concordo com o mestre Gabriel Miguel, eu acho que vai ficar complicado, porque qual que é a grande dificuldade, galera? Primeiro, quando a gente olha a média de... Os próprios lances ali de cent point, né? A precisão ali do lance, tem que considerar, é recaptura ou não? É um lance forçado ou não? É um lance de abertura, né? Muitos de vocês colocaram isso nos comentários, então não foi só o mestre também, todos vocês colocaram isso, né? São coisas que todos nós vamos pensando juntos. É lance forçado, é o único lance da posição, né? Porque aí de repente tem uma alta variação, mas é o único lance da posição, né? É claro que você vai fazer aquele lance, né? Então você não pode dizer que foi um lance crítico, né? Então tem uma série de coisas para considerar e quando a gente vai olhar realmente em perda de cent point pura e simplesmente usando o computador, a gente não tá olhando esses outros aspectos, né? E então qual é a solução que muitos de vocês trouxeram e eu achei fantástico? É a gente olhar os lances críticos, índice de acerto em lances críticos, tá bom? Primeira coisa, eu quero saber de vocês, né? Todos nós estamos juntos nessa. O que vocês acham dessa abordagem? Para que vocês entendam isso, eu vou mostrar aqui mais um exemplo aqui de uma posição crítica, tá? Deixa eu criar aqui um novo estudinho, ó. Mais um exemplo aqui de posição crítica, olha só, né? Aqui pretas jogam, se a gente deixar aqui numa profundidade um pouquinho maior, a gente vê que de fato o único lance aqui das negras é o lance B2, todos os outros lances aqui as brancas vão ganhar, né? Incrível essa posição aqui, tá empatado, né? Com uma dama, ah não, a dama tá aqui, eu ia falar com uma dama a menos, não, a dama tá aqui. Tá quase levando mate, mas o cavalo tá defendendo e o único lance aqui é B2. Posição crítica, tá? Posição crítica com certeza. Agora, Rafa, tem como a gente identificar os lances críticos numa partida? E aí, o que a gente faz com isso? E eis então aqui a proposta que eu quero debater com vocês, tá bom? Que eu acho que é um bom caminho aqui pra gente, que seria o seguinte, galera. Primeiro, né, o que é um lance crítico no xadrez? Então a gente tá aqui olhando, dá pra colocar no modo de apresentação isso daqui? Isso ficaria melhor, deixa eu ver se dá. Pronto, ó, ficou gigante. Deixa daquele jeito mesmo, ó. Só tirar isso aqui, ó. Pronto, ó. Pronto. O que é um lance crítico no xadrez, né? E aí a gente tem que fazer essas seguintes perguntas para cada lance, né? É um lance de abertura? Sim ou não? Pô, se for um lance de abertura, não é bem um lance crítico, né? É um lance forçante? Pô, o cara capturou, você vai fazer uma recaptura óbvia, né? Uma recaptura óbvia. Ou então é um cheque, você tem que sair do cheque, só tem aquele lance, né? Tem que considerar isso para ver se é um lance crítico ou não. Tem alta variação entre o primeiro e o segundo lance? Tá aí um bom caminho, né? Uma boa pergunta. Tem alta variação entre os 3 primeiros lances? Às vezes tem 2 lances bons só, mas os 2 são difíceis de achar também, o terceiro já é ruim, né? Então a gente pode olhar para os 3 e não só para os 2. Quais os ratings dos jogadores? Isso também é importante, né? Estamos falando de um de 2.500 contra um de 2.000, peraí, né? Estamos falando de 2 caras, né? Você está jogando contra um 2.500, jogando contra um 2.700, né? Outra história, né?
Quantos lances possíveis existem nessa posição, né? Quanto mais melhor para ser no lance crítico. Imagina você ter que achar o lance que é o único no meio de 30 lances possíveis ali, né? Ou 50 lances possíveis, né? Então isso também com certeza dá indicação se é um lance crítico ou não. Quanto tempo utilizado para fazer o lance? Esse muitos de vocês colocaram, esse seria fantástico, né? Aliás, minha sugestão para feed, né? Se um dia a gente puder opinar, né, para feed e tudo mais, eu acho que seria, primeiro, unificar a base de dados de partida. Todo evento que tiver agora vai estar numa blockchain, por exemplo, tá? Os dados oficiais da partida, uma base de dados oficial de todas as partidas que acontecem em todos os torneios do mundo, tá? Protegidos numa blockchain. Esse seria muito legal e que nessas partidas fosse obrigatório colocar o tempo do jogo, o tempo gasto em cada luz, registros dos tempos, né? Para isso não é muito fácil, porque para que isso ocorra tem que ter muito tabuleiro DGT e o tabuleiro DGT é caro. Então a FIDE tem um desafio grande pela frente, mas seria o ideal, porque aí matou a charada, né? Ajuda muito, é um dado muito relevante o tempo utilizado para fazer o lance. E outro, quanto tempo resta no relógio também é um lance, é uma informação muito importante porque ela influencia a tomada de decisão ali do jogador, tá? Então, considerando esses aspectos, a gente consegue criar uma escala e dizer numa escala quanto que esse lance é crítico? É 0 a 1? Consegue, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Então aqui o nosso plano de ação, né? Primeiro, criação desse classificador de lance crítico. A gente vai criar uma escala, né? E para cada lance a gente vai colocar lá se aquele lance, o quanto de crítico que ele é, tá bom? Fundamental aí. E aí a gente vai... que mais? A gente vai encontrar os índices de acerto, olha aí que legal isso, dos lances críticos em casos idôneos. Vamos pegar as partidas do Carlsen, vamos pegar as partidas do Kasparov, dos grandes jogadores, as grandes referências, né? E vamos olhar qual que é o índice, né, de acerto ali, dependendo da criticidade da posição, legal. E com isso a gente pode montar uma tabela, tá bom? Uma tabela desse tipo aqui, ó, tá? Por faixa de rating, né? Criticidade, a gente pode classificar, né? A criticidade em baixa, média, alta, altíssima, né? E aí a gente colocar por faixa de rating qual é a porcentagem de acerto esperada, tá bom? Qual é a porcentagem de acerto esperada por faixa de rating aí, dependendo da criticidade da posição. E aí a gente tem essa tabela de referência, olha aí que legal, hein? Bacana, né? Claro que a gente vai ter que considerar também qual é o rating do adversário, né? Então tudo isso não é simples de se fazer, mas é um bom caminho. E depois, feito isso, calcular aí os índices de acerto esperados por faixa de rating, comparar, né, o índice do jogador. Então vamos lá, o Hans Niemann com 2.300 de rating, pô, ele tá fazendo, né, em lance crítico ele tá com índice de acerto de Super GM, de 2.700 mais. Tá estranho, principalmente nos lances críticos. Porque, galera, por que a gente tá falando de lance crítico, né? Porque o cheater, em geral, vai usar a ajuda de computador nos lances críticos, né? Não vai olhar, vai usar em recaptura, não vai usar em lance forçante ou a ideia muito clara da posição. Mas nos momentos críticos da partida, aí é onde o cheater gostaria de usar, né? E aí a gente vai conseguir identificar talvez pontos fora da curva, tá bom? Galera, esse é um plano de ação, uma proposta aí de plano de ação. Eu quero saber o que vocês acharam, tá, dessa proposta. Postem aí nos comentários o que vocês acharam desse caminho. Será que é um caminho que vai trazer respostas ou é mais um caminho que vai bater, né, de frente contra alguma outra situação e tudo mais, e podemos aprimorar juntos, né? Pode ser que essa abordagem, Rafa, corrige tal coisa aqui, ó, vamos ter uma ideia diferente, faz assim, faz assado, tá bom? Postem aí nos comentários, porque eu tô lendo todos os comentários de vocês. E eu dei um pontapé inicial aqui para uma próxima abordagem que eu acho que pode ser bem legal. Tá bom, pessoal? É isso. Rafa, mostra lá a posição, pô. Mostra aquele bispo D3 lá que eu gostei. Então vamos lá. Vamos só, antes de finalizar o vídeo aqui, resolver o bispo D3 lá. Cadê? Vamos aqui trazer de novo aquela posição bizarro, né? Muito legal aquilo. Vamos lá, vamos trazer aqui. Sendo sincero, eu nem analisei a fundo isso daqui. Mas vamos lá, bispo D3 com que ideia, né? Bom, aqui a posição aqui, qualquer lance é ruim, ó. Dama E7, por exemplo. Aqui tá levando dama H6 cheque, se a dama cobre... tá caindo a torre, né? Aí tá caindo a torre e tudo mais. Vai levar checkmate aqui em poucos... Nossa senhora, que loucura isso aqui, hein? Tá, beleza. Então realmente não, a grande ameaça da posição aí é essa sequência com dama H6 aí e vai dar checkmate, né? E se eu jogar qualquer outra coisa aqui, ó, vamos ver. Dama H5 cheque, seguido... tem a torre chegando ainda, hein?
Então tá, então a gente vai começando a entender aqui a posição, beleza. Então a posição é perigosa demais. Então, bispo D3, qual que é a ideia? Poder voltar o bispo para H7, é isso? É exatamente isso, né? A gente tá atacando a dama e qualquer cheque que vier, a gente volta o bispo para H7, a dama continua protegendo a torre e a torre e a dama estão protegendo aqui em F6. Bonito, único lance então aqui da posição. Mas não é tão simples de calcular isso, porque aqui o rei toma, e aí? Se o rei captura, daí as pretas estão melhores, porque podem jogar agora dama em E7. Ah, a dama vem para H7 com cheque. Ah, que lindo, né? Se der cheque agora em H6, a dama cobre em H7 com contra-cheque, forçando a troca de damas. Que loucura, hein? Então não dá pra capturar de bispo. Se capturar de dama, aí eu simplesmente tomo aqui, acredito, né? Simplesmente tomo aqui. Tá, mas o difícil agora é o seguinte: E4 aqui, né? Aqui E4, e aí você segue com bispo por E4. Legal, repetindo o tema. Dama por E4. E agora as pretas conseguem se defender. Dama E7, porque não tem mais dama em H6, né? Não tem mais dama em H6, mas tem dama em H4, né? Aí a dama chega protegendo, tá caindo em F6, né? A posição ainda é difícil, mas ela é segurável, vamos falar assim, né? Existe esse termo, segurável? Se não existe, agora existe. Aqui ela dá pra segurar, né? Então aqui, beleza, as pretas se seguraram, as brancas têm muitos peões a mais, rei exposto e as pretas se salvaram, né? Agora, imagina um jogador que tá numa posição como essa, né? E aí ele leva 30 segundos e faz esse lance bispo D3 aqui, né? Então se a gente tivesse a informação do tempo seria sensacional. Mas por rating também eu acho que já vai ajudar bastante, né? Por exemplo, num tipo de situação como essa, um jogador de 2100 não acertaria na maioria das vezes, coisas desse tipo, né? Beleza, galera? Agora sim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado aí a todos pela sua audiência, espero aí o seu comentário. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!